Iremos expor, ó Pai, a palavra do Senhor. Que o Senhor fale ao coração da igreja, Senhor Deus, profundamente. Possamos, ó Senhor Deus, transmitir, ó Senhor, a Tua mensagem, que possamos chegar até o final dela, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja agindo no coração de cada um aqui. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 7, versos de 24 a 30. Espero que eu tenha voz até o final, né? Para isso. Marcos capítulo 7, versos de 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queridos, nós vamos dividir essa exposição em duas partes, porque quero aproveitar o máximo do que ela nos dá aqui, já focando, já dizendo que o centro da narrativa, a centralidade dessa narrativa se encontra no diálogo de Jesus com essa mulher. E nós, primeiramente, vamos dar uma visão geral, vamos até tocar nisso, mas nós vamos nos deter nesse primeiro momento um aspecto muito específico, que não é o aspecto principal da narrativa, é um aspecto secundário, mas que é extremamente interessante para nós aqui também explorarmos isso, e aí partiremos na próxima semana para o que é principal na narrativa, o diálogo entre Jesus e essa mulher. Gostaria de dar na introdução uma visão geral, como sempre fazemos, a respeito desse trecho. Eu não sei se vocês observaram, mas o Evangelho de Marcos agora se volta para exemplos de fé no Messias prometido no meio dos gentios. A mulher sírio-fenícia e logo após a cura de um homem surdo e gago. E olhando dessa forma parece até irônico. Por quê? Porque onde se esperava que deveria haver bons exemplos de fé no Messias prometido de Israel, vem oposição e incredulidade. Nós vemos nessa passagem referente a uma mulher gentia, um verdadeiro exemplo de um discípulo de Cristo, pois se observa nela a humildade, a confiança e a fé de vida centrada em Cristo, que deve caracterizar os seus discípulos. E contrastando alguns aspectos interessantes aqui, que nós vamos perceber. Um deles é a dureza do coração dos discípulos em relação a compreenderem as parábolas e até mesmo o milagre do Senhor Jesus, contrastando essa dureza de coração com essa mulher. Então lá em Marcos capítulo 6, verso 52, nós vemos isso, quando diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Em Marcos capítulo 8, verso 17, também vemos esse endurecimento de coração demonstrado pela não compreensão deles, quando diz assim:
Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Bem como Marcos capítulo 7, 18, nesse capítulo que nós estamos, quando o Senhor Jesus está falando ali de pureza e impureza, ele diz assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Então nós estamos vendo aqui esse contraste de um coração endurecido dos discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, e o contrário dessa mulher. Por sua vez, essa mulher compreende a parábola que Jesus lança sobre ela e responde a ele por meio de fé no entendimento dessa parábola. Veja Marcos capítulo 7, verso 28. O verso 27, o Senhor Jesus diz assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A resposta dessa mulher foi uma resposta de fé no entendimento que ela teve da parábola, ou seja, do enigma que o Senhor diz, ou a metáfora que o Senhor apresenta para ela, quando ela responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É interessante perceber essa oposição aqui, já vindo nesse entendimento da parábola, onde deveria haver receptividade, onde deveria haver entendimento, você vê dureza de coração, e aonde você não espera isso, essas coisas acontecem. O âmago dessa passagem, como eu falei, se encontra no diálogo entre Jesus e a mulher sírio-fenícia. E para entendermos a complexidade disso, seria bom analisarmos algumas coisas, levarmos algumas coisas em consideração, como por exemplo, o local da narrativa, a cidade de Tiro. Perceba que o Senhor Jesus aqui, mais uma vez, busca descanso, apartando-se aí da importunação dos fariseus, da oposição dos fariseus e do alvoroço da multidão. E perceba que essa região fica a 2 dias de viagem a noroeste da Galileia, indo para a Síria, Galileia, onde o Senhor estava exercendo o seu ministério. No verso 24 ele diz assim: levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Essa região apresenta que ele vai para Tiro e Sidom. Essa região apresenta um histórico de longo antagonismo a Israel. A antiga Fenícia, como era conhecida, era o local do nascimento de Jezabel, que na época de Elias quase subverteu o reino do norte com seus profetas e práticas pagãs. Tiro, durante a revolta dos Macabeus no século II a.C., lutou ao lado dos Seleucidas contra os judeus. A Escritura também, alguns profetas falam dessa cidade, condenando-a por sua riqueza e por seu terror. Ezequiel capítulo 26, verso 17 diz assim: levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste todos os teus visitantes. Mas eles também condenaram a riqueza deles, quando lá em Zacarias capítulo 9, verso 3, o profeta diz assim: Tiro edificou para si fortalezas e amontou prata como pó e ouro, como a lama das ruas, e eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, conclui de maneira embaraçosa que os habitantes de Tiro eram notoriamente conhecidos como os mais ferrenhos inimigos dos judeus. Mas não só isso, o paganismo em Tiro não era desconhecido de Israel, representando a expressão mais extremada do paganismo, real e simbolicamente, com a qual o judeu não esperaria se deparar. De acordo com o conceito geral entre os judeus, o Messias seria ordenado a expulsar os gentios e a subjugá-los, e não a visitar e os abraçar, até por causa de todo esse histórico que nós vemos na história de Israel. Mas aqui nós vemos uma mudança completamente.
do pensamento, ou que deveria ser o pensamento judeu. Porque ao receber uma mulher sírio-fenícia, Jesus expande o escopo do seu ministério, além de qualquer coisa concebível para o conceito de Messias que os judeus tinham naquela época. E a visita de Jesus a Tiro universaliza o conceito do Messias em termos geográficos, étnicos, de religião, de um modo totalmente sem precedentes no judaísmo até aquele momento. A narrativa de Jesus não identifica aqui essa mulher, mas o que sabemos dela é que ela era uma mulher pobre, provavelmente viúva, de origem fenícia, a gentia, separada da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da aliança, mas que estava em grande aflição e sofrimento. Perceba que nessa narrativa nós temos como fundamento ou como porta de entrada a narrativa anterior, que mostrava que nem alimentos e muito menos pessoas eram imundas diante do Senhor. E Atos capítulo 10, verso 34 e 35 vai dizer isso. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O verso 26 vai nos dizer que, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. E o verso 25 e 26 vai dar a característica: essa mulher era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. É muito interessante porque nós temos um paralelo dessa narrativa em Mateus capítulo 15. Abra aí Mateus capítulo 15, os versos 22 em diante. E nós vamos ver lá em Mateus capítulo 15 algumas coisas que nós não vemos aqui literalmente descritas, mas que são perceptíveis à leitura. Na narrativa de Marcos, nós vemos algumas expressões nessa narrativa que não aparecem em Mateus, que não aparecem em Marcos, que vai reforçar a postura de fé dela em relação a Cristo. Veja o verso 22 e 23, que parece que são os versos paralelos ao verso 26 e 25 de Marcos capítulo 7. Mateus 15, 22 e 23. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui em Mateus nós temos mais informações do que em Marcos. Em Marcos capítulo 7, verso 26, ele diz assim: esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Perceba aí, muito claro, a insistência dessa mulher em clamar ao Senhor que libertasse a sua filha, e ela demonstrava essa insistência porque confiava em Cristo, confiava em Jesus. Também a maneira como ela se dirige a Ele em seu clamor demonstra que ela reconhecia quem realmente Ele era: o Filho de Davi. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Apesar de ser uma mulher de cultura grega, ela sabia que Jesus era o Filho de Davi prometido, o Filho de Davi, o prometido, o Messias, o Salvador prometido no Antigo Testamento, que deveria vir ao mundo. Ela se prostra diante dele, que representa uma atitude de reverência e súplica, e roga a ele a cura da sua filha. O que em Marcos fala rogar, você vê em Mateus a descrição desse comportamento de uma forma mais clara. Rogar, no sentido original, significa uma súplica, um clamor insistente. E quando nós olhamos para esse quadro que se descortina
na nossa mente quando estamos lendo essa narrativa, que vem na minha cabeça é o Senhor Jesus andando com os seus discípulos e aquela mulher correndo atrás dele, clamando e se lança aos pés dele. E ela profere essas palavras: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de algumas coisas muito interessantes da Escritura. Não só na Escritura, mas na vida da gente. Existem algumas palavras e atitudes que mexem com o nosso íntimo. Eu, como pai, muitas vezes me sensibilizo quando vejo um filme ou ouço uma música que toca em questões que são tão sensíveis para mim, no relacionamento paterno, que mexem com o meu coração. E quando eu olho esse texto, eu percebo que existem algumas palavras carregadas de atitude, de sentimento, que mexem com o Senhor nosso Deus, ou seja, que mexem com o Senhor Jesus. E uma delas é: Senhor, tem compaixão de mim. E aí eu pergunto, como não voltar o olhar ou a atenção para alguém que clama a Deus insistentemente? Isso com certeza move o coração de Deus. Matthew Henry fala algo interessante que vê na atitude dessa mulher, e que deve ser a atitude de todo verdadeiro discípulo de Cristo. Ele diz assim: aqueles que desejam obter misericórdia de Jesus Cristo devem lançar-se aos seus pés, devem entregar-se a Ele, devem humilhar-se diante dEle e renunciar a si mesmo, para serem governados por Ele. Jesus nunca rejeitou ninguém que caísse a seus pés, que é o que uma pobre alma sofredora pode fazer quando não tem a coragem e a confiança de se atirar aos seus braços. Eu não sei vocês, mas existem algumas coisas que movem o meu coração. E o exemplo disso é na vida familiar. Determinadas coisas que você ouve da parte de seus filhos, determinadas atitudes ou comportamentos que você vê em sua esposa, que até aquele momento ali o seu coração estava resistente, estava colocando uma barreira, mas quando você vê aquela atitude, aquela palavra, quebra completamente toda aquela barreira, e você se volta com um coração compassivo e misericordioso para eles. É impossível para mim, como um pai, rejeitar o clamor do filho. É impossível para mim, como esposo, como marido, ver nos olhos da minha esposa a busca de perdão, a busca de misericórdia, a busca de aconchego, a busca da minha presença, de uma palavra amiga, de uma palavra de reconciliação, e não dar uma palavra como essa. É impossível. Se para nós isso é impossível, quanto mais para Deus. O Senhor Jesus olha aquela mulher, e aquela mulher com certeza alcançou o coração de Cristo quando diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente vai perceber isso porque as nossas orações são ouvidas. Vou falar mais adiante sobre isso. Mas o que aquela mulher queria? O que aquela mulher tanto desejava? Ela queria algo muito pessoal. Ela queria que expelisse da sua filha o demônio. Se nós olharmos para ela, nós vimos isso no início da nossa exposição.
ela não tinha nenhum mérito diante de Cristo, não podia apresentar nenhum dos créditos que um bom judeu poderia trazer para o profeta de Nazaré. Ela era gentia, uma mulher naquela sociedade antiga, era uma mulher desprezada. Sua única carta de apresentação era a sua necessidade premente e desesperadora. O pedido daquela mulher era que a sua filha ficasse livre do poder do diabo. E aí Matthew Henry faz um comentário muito interessante a respeito disso. Ele diz assim: note que a maior bênção que podemos pedir a Jesus para os nossos filhos é que ele destrua o poder de Satanás, isso é, o poder do pecado nas suas almas. E em particular, que ele expulse todo e qualquer espírito imundo que os esteja influenciando, para que eles possam ser templos do Espírito Santo e para que ele possa habitar neles. E é a partir daqui que eu gostaria de aproveitar o comentário de Matthew Henry e do que nós estamos vendo aqui e falar a respeito desse tema na ótica de Marcos capítulo 7, que é a oração, e mais especificamente a oração intercessória. Quando nós olhamos o texto, nós estamos vendo aquela mãe vindo ao Senhor Jesus porque estava passando por grande aflição. Ela via a sua filha amada possessa por um espírito imundo. Aquela mulher estava pedindo em favor de quem não podia pedir por si mesma, e não desistiu até que a sua petição fosse ouvida. E eu me lembro de Lucas capítulo 18, verso de 1 a 8, nos versos 6 e 7, da parábola do juiz iníquo, e diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor e responder segundo a sua justiça e misericórdia. Por intermédio da oração daquela mãe, a filha foi curada. Por si mesma, aquela criança não proferiu nenhuma palavra, mas a sua mãe falou por ela ao Senhor. Aquela jovem contava com uma mãe que pedia por ela ao Senhor, e onde houver uma mãe ou um pai que ore, aí haverá sempre esperança. Perceba que a verdade que esse trecho nos apresenta não é um caso isolado na Escritura. Nós vamos perceber que poucos deveres são tão fortemente recomendados como o dever da oração intercessória. Há uma longa lista na Bíblia de casos similares que mostram os benefícios que podem ser conferidos a outros quando oramos por eles. Eu poderia citar o servo do centurião em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. O oficial do rei cujo filho estava doente, lá em João 4, capítulo 46, capítulo 4, versos 46 a 54. A filha de Jairo, o principal da sinagoga, Marcos capítulo 5, verso 21 a 34, são exemplos notáveis de oração intercessória. E eu gostaria de abrir um parênteses, não saindo desse tema, mas dizer: o mérito de todas essas orações não está na pessoa que pede, mas naquele que ouve. Não há em nossas orações o peso de nossa credencial, ou seja, de quem está pedindo, mas a quem se pede. É na misericórdia, é na bondade de Deus que está o efeito das nossas orações. Eu poderia dizer que até por outro lado, o peso da oração pode recair sobre quem pede, quando este que pede clama de profundo coração, em profundo desespero, confiando totalmente naquele que pode se apiedar dele. E é nisso que Davi recorre no Salmo 51, verso 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis ao Senhor são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza aqueles que têm um coração aflito diante dele.
Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. J.C. Ryle diz que Deus se agrada em fazer grandes coisas em favor de almas, quando amigos e parentes sentem-se impulsionados a orar por eles. E aí ele cita Tiago capítulo 5, verso 16, no seu final: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E sem tirar esse texto do seu contexto, ali do contexto de Tiago, Salmo Quistemac, era o segundo Salmo Quistemac, esse verso quer nos dizer que qualquer crente cujos pecados foram perdoados e que ora pela fé em Cristo, quando essa pessoa ora, suas orações muito podem. E ao meu ver, muito podem por quê? Porque Deus é misericordioso para com aqueles que são filhos, que amam a Deus e querem viver segundo a sua vontade. Quando as nossas orações são feitas de acordo com a vontade de Deus e têm um propósito de glorificar o seu nome, e acima de tudo, elas são eficazes e poderosas, porque são acompanhadas pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 26, vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E já que estamos falando sobre família, os pais, ou seja, o pai e a mãe, em especial, eles têm obrigações, eles têm a obrigação de lembrar dessa passagem. Não podemos dar novos corações aos nossos filhos, mas podemos oferecer a eles uma educação e um exemplo cristão, mostrando-lhe assim o caminho da vida. Não podemos conferir a nossos filhos a vontade de optar pelo ministério cristão, nem dar-lhes uma mentalidade de amar a Deus. A despeito disso, ao exemplo dessa passagem, sempre haverá uma coisa que os pais podem fazer para os seus filhos: orar por eles. Podemos orar pela conversão dos nossos filhos devassos, que insistem em seguir em seus próprios caminhos, atirando-se avidamente em seus pecados. Podemos orar pela conversão de alguma filha mundana, que deposita seus afetos nas coisas desse mundo, amando mais os prazeres do que a Deus. Orações desta natureza são ouvidas lá no alto. Nós nunca podemos esquecer que os filhos em favor de quem são oferecidas orações raramente perecem. E aí, queridos, devemos orar para os nossos filhos e nossas filhas, até mesmo quando eles não permitem ou não querem falar acerca da fé em Cristo. Eles não podem nos impedir de orar a Deus em seu favor. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar aqui a respeito desse clamor dessa mulher. Uma outra coisa que podemos aprender com essa passagem é que nós devemos perseverar em oração a favor dos outros. Percebe inicialmente a resposta de Jesus àquela mulher, que não foi uma resposta muito encorajadora. Verso 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Entretanto, o que ela fez, ela não desistiu, continuou pedindo insistentemente, utilizando argumentos hábeis. Ela não aceitaria qualquer recusa como resposta, como Jacó fez quando ele lutou com Deus. E assim ela solicitou algumas migalhas da misericórdia divina. Isso para ela já era suficiente. E é uma coisa que nós vamos falar, mas não hoje. Aquela mulher se satisfazia com pouco da misericórdia e da compaixão divina. Isso para ela já era suficiente. E por meio daquela santa importunação, ou seja, por meio da sua perseverança, ela ouviu a declaração de Jesus dizendo:
podes ir, o demônio já saiu da sua filha. A perseverança na oração é um assunto muito importante. Satanás trabalha sempre para nos afastar de nossas orações, por vendo enchendo as nossas mentes com razões que nos fazem parar de orar. Essas tentações são verdadeiras em todos os tipos de oração, principalmente nas orações intercessórias. E essas orações sempre se mostram mais escassas do que deveriam ser. Com frequência nós nos dedicamos a elas por algum tempo e depois abandonamos, porque não nos deparamos muitas vezes com respostas imediatas, e ao observar as pessoas em favor de cujas almas estamos orando, percebemos que continuam em pecado, aí concluímos: é inútil continuar orando por ela, eu vou parar de orar por ela, eu vou parar de interceder. E como um remédio para isso, contra esse comportamento, nós devemos olhar e lembrar dessa passagem. A mulher continuou a clamar e não desistiu em face do aparente desencorajamento. E eu perguntaria para você: o que significa orar? A pessoa que nunca fala com Deus, que negligencia algo tão importante em sua vida, que nunca fala a respeito da sua própria alma, como pode saber acerca de orar em favor dos outros? Existem coisas no nosso evangelicalismo moderno, ou no meio cristão, que às vezes não se desfazem, lógico, porque nada do reino de Deus se desfaz, mas que muitas vezes são negligenciadas por nós, e a oração é uma delas. Se nós não temos a capacidade nem de orar pela nossa vida, pela nossa alma, como nós vamos orar por outros? Por outro lado, se você ora e você tem esse hábito de orar por si mesmo, e deve orar, mas também deve lembrar de orar pelos outros. J. Serralho faz o seguinte comentário, ele diz assim: tenhamos cuidado com as orações egoístas, orações que se preocupam exclusivamente com os nossos próprios interesses, nos quais não há espaço para outras almas além das nossas. Nós precisamos perceber que as pessoas precisam, estão ao nosso redor, precisam das nossas orações. E como muitas vezes nós somos falhos em orar pelos nossos próprios familiares, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, por aquelas pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes nós somos falhos nisso. E diante disso, querido, nós, diante do exemplo dessa mulher, nós devemos mencionar diante de Deus aqueles a quem amamos. Nós devemos orar também por todos os homens, como diz Paulo, os piores, os mais empedernidos, os mais incrédulos. Nós devemos continuar a orar em favor deles anos após anos, apesar da sua incredulidade, mesmo que o tempo da manifestação da misericórdia divina esteja distante. E nisso, às vezes, nossos olhos não vão poder ver a resposta às nossas orações, às nossas intercessões. A resposta pode não vir daqui a 10, 15 ou 20 anos. Talvez nem teremos condições de ver essas coisas acontecerem em vida. Mas essa é a maior bondade que podemos fazer a qualquer pessoa: falar em favor dela ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o dia de julgamento, queridos, mostrará que um dos maiores elos para atrair certas almas a Deus foi a oração intercessória do crente. Eu queria, terminando essa exposição, essa breve exposição, dizer o seguinte: Pai,
Não deixe de clamar por um filho, mesmo quando ele sai de sua casa e vai viver a própria vida. Não deixe de clamar pelo seu cônjuge que está distante do Evangelho em pecado. Filho, não deixe de clamar por seu pai que está cego com relação ao Evangelho, porque as nossas orações serão ouvidas. Quando estamos pedindo a Deus aquilo que representa o nosso interior, o nosso coração, e aquilo está de conformidade com a vontade de Deus, tenha certeza que o Senhor vai responder a sua oração. Que o Senhor vai responder a sua oração. Aquela mulher ali não tinha nada para oferecer diante de Deus. E Ele ouve o seu clamor e atende. Quando nós chegamos diante de Deus da mesma forma como essa mulher chegou, sem nada para oferecer, é nessa hora que a graça e a misericórdia de Deus nos alcança. Vamos orar. Senhor Deus Pai, como temos a necessidade de aprender a cada dia a respeito, Senhor, do Senhor. Como a Tua Escritura nos ensina, Pai. Como ter comunhão contigo, Pai. Como podemos perceber a grandiosidade, a misericórdia, a bondade de Deus em nossas vidas. Senhor, queremos pedir, ó Pai, com relação ao que falamos aqui, que não sejamos negligentes, ó Pai, nas nossas orações, clamando pela nossa alma, pelos pecados que muitas vezes nos rondam, Senhor Deus, pelas tentações e pela inclinação da nossa carne, que muitas vezes se opõe contrariamente à palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, nos mostre, Pai, a importância da oração diária, a importância de andar em espírito, como a Tua palavra fala, diante do Senhor, em oração todo o tempo. Também, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que sejamos instrumentos Teus, na conversão, na transformação, no arrependimento, Senhor Deus, do pecado do nosso próximo. Que o Senhor, Pai, nos coloque no nosso coração o desejo de interceder pela vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos vizinhos, e até mesmo, Senhor, aquelas pessoas que nos odeiam, Pai, e que por isso também precisam conhecer o Evangelho da graça de Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Alimenta-nos, ó Pai, com a Tua palavra e nos faz, ó Senhor Deus, ouvir os Teus mandamentos, ouvir a Tua vontade, Senhor, e responder positivamente a ela, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.